Gente, o texto que a gente vai ler encontra-se em 1 Tessalonicenses capítulo 5. A versão que eu tenho aqui, um pouquinho diferente da que os irmãos têm, mas é a mesma Bíblia. E eu uso a ARA, Almeida Revista Atualizada. E o meu texto está no verso 14, de 1 Tessalonicenses 5. Diz assim as Escrituras: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Senhor, eu te agradeço pelas crianças que estavam aqui, que estão agora recebendo as suas instruções, e peço que o Senhor as abençoe, e que a tua graça penetre o coração de cada uma delas, e dos seus pais, e das suas famílias. Eu agradeço por esta igreja que celebra o seu 3º ano, desde que o Evangelho se instalou aqui e começou a alcançar as suas famílias. E peço que essa igreja cresça no amor e também na graça, assim como que na esperança e na fé. Que o Senhor fortaleça este trabalho aqui, para que o nome de Jesus seja exaltado aqui na cidade de Tampa. Agradeço por tua palavra. Nós lemos um trechinho dela e queremos que seja a palavra que nos fale a todos nós hoje. Então, eu peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco por meio das Escrituras. Em nome dele mesmo, Jesus, razão pela qual estamos aqui, é que oramos. Amém. Amém. Irmãos, na minha saudação eu trouxe aqui palavras, não é, dos abraços das instituições, mas eu deixei de mencionar aqui a minha família, mas preciso corrigir isso. Trago também o abraço da minha esposa. Eu tenho 3 filhos jovens adultos, e 2 netinhos a caminho. Não é? O meu filho mais velho, casado já há 5 anos, ele tem 26 anos, e o primeiro filhinho dele está para chegar, se Deus quiser, no comecinho do ano que vem. E o meu filho do meio, Gabriel, casou em agosto passado e informa a gente, no mês passado, que a esposa agora está grávida, então tem 2 netinhos a caminho. Eu tenho uma filhinha caçula, a Rebeca, de 21 anos, que está conosco em casa. Então, eu trago o abraço da minha esposa Elaine, dos meus 3 filhos, Tiago, Gabriel e Rebeca, das minhas noras e dos meus futuros netinhos, com a graça de Jesus. Gente, vocês celebram aqui o aniversário da igreja, não é? E estão pensando juntos sobre a importância da igreja local, e me pareceu interessante olhar esse trechinho da epístola aos Tessalonicenses, porque há algo muito especial sobre esta igreja. Há algumas semelhanças dela com esta igreja aqui. Talvez uma delas é o fato de que esta igreja em Tessalônica era uma igreja jovem. Sim, o apóstolo Paulo, ele plantou essa igreja, o registro está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Se você depois, no seu período da tarde ali, depois do seu almoço, quiser entender um pouquinho como que aconteceu a plantação daquela igreja, você leia lá os capítulos 16, 17 de Atos dos Apóstolos, porque você vai entender qual foi a lógica, né, do ministério de Paulo naquele momento. Ele estava na Ásia, na verdade, né, onde é a Turquia hoje, e ele teve um sonho, não é, uma visão da parte de Deus que disse assim: passa a Macedônia. Ele não tinha o propósito de ir lá para aquela região da Macedônia, da Grécia, mas por conta daquela visão ele entendeu que Deus o chamava para falar do evangelho também para aquela parte do mundo, e ele chega na primeira cidade do ocidente da Europa que recebe o evangelho, que é Filipos. Ele prega o evangelho em Filipos, uma grande conversão acontece ali, mas também uma grande confusão, não é? E ele é quase que expulso da cidade, porque ele passou ali por prisão, foi açoitado e tal. A história toda está registrada por Lucas ali para a gente. E então ele caminha, naquele tempo era assim, as viagens eram por caminhadas, não é? 175 quilômetros, é quase como que se ele fosse de Tampa até Orlando a pé, até chegar em Tessalônica. E ainda com as marcas das chibatadas nas costas, junto de seus companheiros Silas, Timóteo e Lucas e outros que acompanhavam essa comitiva missionária, ele chega finalmente nessa cidade, em Tessalônica, e o texto de Atos nos diz que ele passou pelo menos 3 semanas falando de Jesus nas sinagogas, e muito possivelmente, depois disso, ele teve contato com os outros habitantes da cidade, os gentios.
algumas dicas para a gente de que ele pregou para os gentios estão lá na primeira epístola mesmo, que a gente leu no capítulo 1, no verso 9, que eu mencionei aqui para as crianças, porque ali a gente aprende que muita gente que se converteu pela pregação de Paulo deixou os seus ídolos. Quer dizer, eram pessoas das religiões gentílicas pagãs, daquele panteão maluco que misturava aqueles muitos deuses que vinham da Suméria, que vinham do Egito, que vinham de Roma, que vinham dos gregos, e que tinha essa combinação sincrética que caracterizava a religião daquele mundo antigo, do período romano. O apóstolo Paulo fala para aquelas pessoas, ele apresenta Jesus para elas. E ao falar com persuasão e pelo poder do Espírito Santo, algo especial acontece. O Espírito Santo fala por meio do pregador, e aquelas pessoas creem, e crendo em Jesus, elas não apenas são salvas dos seus pecados, mas elas agora se unem em um pacto de amor e se formam ali como uma igreja, uma eclesia, uma comunidade de fé, de gente que ama Jesus. Então era uma igreja jovem, como esta, a igreja em Tessalônica. E o apóstolo Paulo ele dá as razões pelas quais ele escreve essas duas epístolas aos Tessalonicenses. Na própria epístola a gente lê. Ele fica ali algum tempo e sabe que alguns dos que tinham perseguido o apóstolo Paulo lá em Filipos, eles incitaram também alguns dos cidadãos de Tessalônica por conta da presença dele, e logo alguma perseguição se instaura também em Tessalônica. O apóstolo Paulo ele se vê na necessidade de ir embora de lá. Então ele não permanece muito tempo, a gente não sabe quanto tempo ele ficou ali, mas não foi muito tempo. Ele de lá segue para Bereia, depois ele vai para Atenas, e de Atenas ele vai para Corinto. É de Corinto que possivelmente ele escreve essa carta. Por quê? Ele estava preocupado, ele amava aqueles irmãos. E aquela igreja, sendo jovem, tinha algo assim sensacional, que era um testemunho notório, a despeito da sua juventude. A vida cristã daqueles irmãos era uma coisa tão robusta, a fé deles era uma coisa tão notória, que o apóstolo Paulo vai dar conta para a gente, depois leiam lá o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, que esta fé se tornou conhecida em toda a Macedônia. Mais do que isso, chegou até a Judéia. Imagine só, eles não tinham o X do Elon Musk, nem tinham o Instagram para fazer a sua propaganda ali, da igreja, mas de alguma maneira o testemunho tão forte daqueles irmãos afetou outras igrejas, outras comunidades de fé, outros irmãos que tomaram conhecimento da igreja em Tessalônica, e aquela notícia correu pelo mundo todo. Coisa boa, quando uma boa notícia corre acerca de uma igreja que tem um testemunho tão notório da sua fé em Jesus, a ponto de se tornar uma referência para as outras igrejas, um modelo a ser seguido. E o apóstolo Paulo fala com muito carinho a esta igreja em Tessalônica, porque ele tinha afeto pelos irmãos, ele sabia quem eram aquelas pessoas, tinha um carinho por elas, e visava o seu bem-estar e seu crescimento espiritual. Então era uma igreja que se tornou muito conhecida, muito notória por seu testemunho, e inclusive por resistir às perseguições. Sim, porque, lembra, Atos 16 conta para a gente, o próprio apóstolo Paulo sofreu perseguições em Tessalônica, ele foi embora, mas a perseguição não foi, a perseguição permaneceu, o que significa que, mesmo sendo uma igreja muito jovem, aquela igreja sofreu uma pressão muito grande de gente que odiava o cristianismo, que odiava a fé, que odiava a mensagem do evangelho, que odiava os cristãos, que cancelavam aquelas pessoas, que ostracizavam aquelas pessoas. E isto, naquele mundo antigo, muitas vezes significava de gente que poderia ser deserdada na sua família, que poderia ser desterrada, que poderia perder os seus trabalhos, a sua fonte de renda. Quer dizer, há muitas coisas que podem acontecer que são muito duras e que impõem grande sofrimento para uma igreja que é perseguida. E aquela igreja era uma igreja que estava debaixo de perseguição. Por isso que o apóstolo Paulo destaca, nesse capítulo 1 ainda, que era uma igreja, ele usa essa expressão em outras epístolas também, fé, esperança e amor. Mas é interessante porque aqui em Tessalonicenses ele qualifica essas virtudes da graça de Deus que estavam presentes na igreja. Ele disse que aquela igreja tinha uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme. Gente, isso é sensacional, isso é uma evidência do poder de Deus agindo naqueles irmãos, de modo que, mesmo sendo tão jovens na fé,
eles conseguiram resistir às pressões do inimigo, às pressões daquela sociedade que odiava o cristianismo, odiava aquela igreja, odiava os cristãos, e ainda assim produzir frutos, muitos frutos. E o apóstolo Paulo, então, conhecendo aqueles irmãos, tem muito carinho por eles, e ele resolve mandar o seu principal ajudador, Timóteo, quer dizer, o seu braço direito, a pessoa que é a mais cara para ele. Ele pega aquilo que ele tem de melhor, e ele dá o melhor que ele tem para servir aquela igreja. Ele fala: Timóteo, vai lá para você ver o estado da fé dos nossos irmãos, para que eles não caiam nos laços do inimigo, para que eles não sejam desamparados por conta das lutas, e também para que as deficiências da fé sejam reparadas. Isso ele vai dizer no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Quer dizer, mesmo uma igreja jovem, cheia de fé, cheia de amor e cheia de esperança, haviam deficiências. Quer dizer, falta de entendimento de algumas coisas que poderia abalar a fé dos irmãos. Isso ensina para a gente que o conhecimento é alguma coisa de grande importância. Quer dizer, o ensino é alguma coisa que vai fortalecer a nossa fé. Então, ele manda Timóteo para que chegue lá, para fortalecer a fé dos irmãos, para pregar para os irmãos, para instruir os irmãos, para ajudá-los no meio das lutas que eles enfrentavam. Bem, Timóteo chega, ministra aos irmãos, a gente vê isso no capítulo 3, e ele manda notícias para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo fica, então, cheio de alegria no coração dele. A igreja que ele plantou estava bem. É verdade que eles ainda tinham dúvidas em coisas importantes, por exemplo, a doutrina da consumação. Até a gente tem dúvidas, né? Quer dizer, as coisas sobre a volta de Jesus Cristo, elas não estavam tão claras. Talvez porque ele não ficou muito tempo lá, não deu tempo de ensinar todas as coisas para aquela igreja, e eles, então, tinham algumas dúvidas sobre este assunto. O apóstolo Paulo ele esclarece essas dúvidas na carta dele, no capítulo 5, que a gente leu aqui. Ele começa a ensinar sobre isso na segunda epístola, ele vai falar isso também. Né? E assim, ele ajuda os irmãos a elucidar algumas dúvidas que tinham. Então, Timóteo cumpre uma boa e importante missão de entender o que estava acontecendo na igreja, de fortalecer os irmãos, de pregar a palavra para eles, de reparar a deficiência da fé deles, de ensinar coisas importantes para a vida da igreja em Tessalônica. Muito bem. Quando a gente chega pelo capítulo 4, ele vai ajudar em algumas questões sobre a ética dos irmãos, quer dizer, a vida cristã do dia a dia. E no capítulo 5 ele vai dar muitas orientações finais. E aí a gente chega nesse trechinho que a gente leu aqui. Né? Com isso a gente tem o nosso contexto. Esse é o contexto para a gente chegar nesses verso 14 do capítulo 5. Bem, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que uma igreja tão boa, tão forte, tão espiritual, não é? Tão robusta na sua fé, tão notória e de testemunho tão conhecido, que havia problemas, haviam dificuldades, haviam pessoas passando por lutas e que precisavam de ajuda. Há um ponto que eu queria começar com ele aqui para nossa reflexão. O apóstolo Paulo ele tem uma sensibilidade pastoral muito grande, ele enxerga as pessoas para além daquela aparência inicial que elas transmitem, sabe? Ele se preocupa com a condição do coração delas. E isso é uma coisa que Jesus fazia. Uma das passagens que eu acho tão tocantes sobre o ministério de Jesus, sabe qual é? É quando ele multiplica os pães. É claro que a multiplicação dos pães é sensacional, né? E a gente fica sempre muito estupefato, né, com aquilo que ele fez. Mas o texto de Marcos, quando registra para a gente, capítulo 6, verso 34, diz assim: ao desembarcar, viu Jesus as multidões, compadeceu-se delas e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Por que Jesus se compadeceu? Eu cortei um trechinho. Ele disse assim: compadeceu-se delas, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Passou a ensinar-lhes muitas coisas. E Jesus era alguém que via pessoas. Ele via para além da aparência delas. Vocês moram num grande centro, nós temos muitas pessoas aqui na cidade de Tampa,
E às vezes a gente enxerga pessoas, mas talvez a gente não as veja. A gente não as veja. Eu moro no estado de São Paulo, muitos de vocês que vieram do Brasil conhecem bem as grandes capitais em São Paulo, ou no Brasil, quer dizer, né? E às vezes quando a gente vai para um grande centro assim, a gente está andando no centro da cidade, tem aquela multidão de gente. E essas faces, quase elas ficam meio disformes para a gente. A gente põe aquele foninho de ouvido, né? Fica com o celular na mão e segue a vida da gente na agitação do dia a dia, porque é assim, né? A gente passa por pessoas e não as percebe, a gente não se dá conta delas. Jesus não é assim. Ele, inclusive, tinha recebido a notícia da morte de João Batista, o seu coração está triste, mas quando ele vê aquela multidão, ele enxerga pessoas. Ele enxerga a condição delas. E ao enxergar pessoas, ele se compadece delas. O coração dele se mobiliza, as entranhas de Jesus, de alguma maneira, não é, até doem, porque ele entende a realidade daquelas pessoas, para além da aparência delas. Gente necessitada, gente confusa, gente enganada, ou amedrontada, ou indiferente com as coisas de Deus, gente que procurava respostas, gente pobre, ou gente que tinha muito, quer dizer, de todo tipo, mas que não tinham um pastor, elas não tinham direção, elas não tinham alimento, elas não tinham nada. E quando Jesus vê pessoas, ele se compadece delas, o coração dele se move, e ele vai para elas. E ele não deu pão para as pessoas quando ele se compadeceu delas, ele deu ensino. Jesus pregou, ele pregou para aquelas pessoas pelas quais ele sentiu compaixão, porque a nossa compaixão devia mover a gente a oferecer aquilo que a gente tem de melhor, e não há nada melhor do que o Evangelho de Jesus. E foi isso que ele fez, ele pregou. E o apóstolo Paulo também fazia isso, ele pregava, ele via as pessoas para além da aparência delas. E, gente, a gente está aqui celebrando o aniversário da igreja, e pensando na importância da igreja local, e eu quero propor aqui que a gente começa a refletir na importância da igreja local quando a gente enxerga as pessoas, quando a gente entende que a igreja é essa comunidade de irmãos e irmãs, pessoas que estão pactuadas umas com as outras, num compromisso de amor, que estão ligadas umas às outras, e que se conhecem, e que se servem mutuamente, e que se ajudam, e que entendem as necessidades umas das outras. Quer dizer, a igreja não é só um lugar para onde a gente vai. Essa é uma visão muito contratual da igreja, e muito pobre, diga-se de passagem. Se você for ao verso 27 da epístola do capítulo 5, que é o finalzinho, se você tiver com a sua Bíblia, pode abrir lá. O verso 27 do capítulo 5. Nesse verso, o apóstolo Paulo, sabe o que ele está dizendo? É interessante. Ele está pedindo que essa epístola que ele escreve seja lida diante de todos. Conjuro-vos que esta epístola seja lida diante de todos. Interessante. Ele não pede que a epístola seja lida só para os pastores da igreja, só para os mestres da igreja, só para os iniciados na fé, só para as pessoas maduras da igreja. Não, para todos. E com isso a gente aprende mais sobre a natureza pactual dessa comunidade que a gente chama de igreja. Ele queria que aquelas instruções todas que ele manda para a igreja fosse lida igualmente para cada um dos irmãos, o que impõe sobre a igreja toda as responsabilidades daquilo que é ensinado na palavra de Deus. Aquilo não é uma coisa apenas para os iluminados ou para os esclarecidos, é para toda a igreja. E isso revela para a gente essa natureza pactual que há na igreja, em que a palavra precisa ser compartilhada por todos e para todos. E, de alguma maneira, ajuda a gente a mudar um pouco do paradigma do que muita gente chama de igreja hoje. Igreja como um lugar onde se vai para se ter um tipo de serviço. Isso é uma visão muito contratual da igreja. Eu vou lá porque tem alguém que vai cuidar dos meus filhos, porque eu tenho um bom estacionamento, porque eu gosto da música. Essas coisas não são ruins, elas são boas. São serviços de amor que a gente tem na igreja, mas não são a razão pela qual nós nos juntamos. Igreja, gente, não é lugar, igreja é povo. Igreja é gente.
Gente que está unida em Jesus Cristo e que tem um compromisso uns com os outros. Então, na igreja, nós somos chamados a olhar uns para os outros. A olhar uns para os outros. Essa mutualidade na igreja é uma ênfase muito recorrente na Bíblia. Nas epístolas, nós vemos o apóstolo Paulo particularmente, mas também outros, destacando a mutualidade. Esta expressão, uns aos outros. Depois você faz uma pesquisa, se você usa aí um equipamento eletrônico, um Logos ou qualquer coisa assim, você vai lá, inteligência artificial, coloca uns aos outros, você vai ver quantas vezes aparece essa expressão que denota essa característica pactual de uma comunidade que é ligada em Cristo de uns com os outros. Por isso que o apóstolo Paulo, nesse verso 14, ele fala irmãos, adelfos, irmãos. Há um vínculo de família aqui. Há uma conexão profunda entre pessoas que até então eram completamente diferentes. Só Deus pode ajuntar gente desse jeito que a gente está junto aqui. Gente de origens diferentes, de histórias diferentes, de trajetórias distintas, de caminhos, quer dizer, completamente separados uns dos outros, até o momento em que o Evangelho chega na vida, no coração, e une a gente, une uns aos outros, em amor, e faz emergir daí uma igreja, uma comunidade de pessoas que professam fé em Jesus Cristo. É assim que nasce uma igreja. É um pacto de amor que Deus tem consigo mesmo e que Ele derrama, para o qual Ele atrai pessoas a fim de que elas participem desse pacto de amor e graça. E agora você e eu, ligados em Deus, somos adelfos. A expressão que o apóstolo Paulo chama aqui, irmãos. Irmãos, é assim que nasce uma igreja. E vocês são uma igreja. Então vocês são chamados a cuidar uns dos outros, a consolar uns aos outros. Se você for lá para o verso 11, se minha memória não me trai, quando ele está instruindo sobre a volta de Cristo e tudo mais, ele vai usar essa expressão, ele vai dizer, consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Quer dizer, eles já faziam isso, mas devem continuar fazendo. Devem continuar fazendo. Gente, vocês precisam cuidar uns dos outros, ele está dizendo. Vocês precisam amar uns aos outros, vocês precisam vigiar uns aos outros. A vida da igreja é assim. É assim que uma igreja é edificada. É assim que uma igreja cresce. Ela não tem uma relação vertical. Ela é mais horizontal. Não são os pastores somente que devem cuidar da vida espiritual da igreja. É um cuidando do outro, um ajudando o outro, na medida da graça que Deus deu. E Deus dá graça para cada um, conforme a sua multiforme sabedoria. Deus dá graça. Bem, isso traz a gente de volta aqui para o verso 14. O apóstolo Paulo, então, esse é o meu ponto para vocês. Como Jesus, ele via as pessoas. Né? Comecei esse meu ponto dizendo isso. Jesus via as pessoas. O apóstolo Paulo vê as pessoas. E sabe o que ele está vendo? Que numa igreja tão boa, testemunho robusto, conhecida na Judéia e na Macedônia, cheia de dons, cheia de amor, cheia de esperança, fé, única que tem esses dons qualificados ali pelo apóstolo Paulo, que lá tinha gente passando perrengue, que lá tinha gente passando dificuldade, que lá tinha gente com problemas. O apóstolo Paulo está chamando as pessoas para o chão da igreja, sabe, para a vida comum da igreja. E ele está dizendo que algumas pessoas ali estavam passando momentos de lutas. Algumas pessoas estavam sofrendo, gente. Sofrendo. Sofrimento não é estranho para nenhum de nós. Eu preciso convencer você disso? Não é estranho. Até a poesia diz isso. Tem um poeta gaúcho, Francisco Otaviano, ele vai dizer alguma coisa mais ou menos assim: quem passou pela vida em brancas nuvens, e em plácido palácio adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu.
Então, até a nossa literatura e poesia reconhecem que o sofrimento é uma realidade da humanidade. E o apóstolo Paulo não é estranho ao fato de que, mesmo numa igreja muito abençoada, algumas pessoas sofriam. Elas passavam dificuldades. E ele enxerga isso. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai encarregar a própria igreja, os irmãos, a prestarem atenção uns nos outros e ajudarem aqueles que estão passando por lutas, porque isso revela esse elemento pactual da igreja, dos nossos compromissos uns com os outros. E aí ele destaca 3 tipos de problemas que ele identificou naquela igreja. Não são os únicos tipos de problemas que uma igreja tem, mas ele identificou ali naquela igreja em Tessalônica, não é, 3 áreas em que os irmãos estavam ali titubeando. Né? Ele usa a expressão, se você voltar lá para capítulo 5, verso 14, insubmissos, desanimados e fracos. Tá, então vamos pensar um pouco em cada uma dessas categorias aqui para ver o que o apóstolo Paulo está enxergando na vida de alguns irmãos que faziam parte daquela igreja. Ele fala de alguns que eram insubmissos. Quando a gente vai no verso 12, a gente vê que o apóstolo Paulo está orientando a igreja toda a acolher com apreço aqueles que pastoreavam a igreja. Tinha gente que estava designada para pastorear, para liderar, para conduzir, para ensinar, para pregar. E ele está dizendo, ó, gente, vocês precisam respeitar, precisam amar, precisam cuidar dos seus pastores. Talvez esses insubmissos fossem pessoas problema na igreja. Pessoas que tinham alguma dificuldade de curvar o pescoço, ou pessoas que não se submetiam ao ensino daqueles presbíteros que tinham sido designados. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não é bom que isso aconteça. Não é? Ainda mais, a palavra original para insubmissos aqui é uma palavra curiosa, porque é uma palavra militar, palavra desordenado. Imagina, por exemplo, não é? Você sabe que no exército é preciso que os soldados se alinhem. Não é? Imagina que você tem um exército enfileirado e tem alguém que está fora da fileira. Está desordenado. Não é mais ou menos essa a impressão que o texto traz para a gente, de que algumas pessoas estavam fora da linha. Não é como um soldado que não se enfileira. Pode ser gente que não se submetia ao ensino. Lá no capítulo, na segunda epístola, o apóstolo Paulo vai dizer que tinha algumas pessoas que estavam esperando que Jesus voltasse a qualquer momento, pararam até de trabalhar. Por isso que ele vai puxar a orelha e vai dizer, olha, quem não quer trabalhar, que não coma. Né? Lá ele vai dizer na segunda epístola isso. Então, algumas pessoas estavam desse jeito na igreja. Né? Tinha gente chata ali, talvez um pouco folgada, né? E gente que estava causando alguma dificuldade no convívio dos irmãos. O apóstolo Paulo fala desses. Mas ele também fala dos desanimados. Desanimados. Essa é a palavra que a gente escolheu, aqui o tradutor escolheu para traduzir. A nossa língua portuguesa gosta muito de qualquer palavra que ajude a descrever esse estado mais melancólico da alma. Casmurro, macambúzio, cabisbaixo, taciturno, desalentado. Você pode achar muitas palavras que ajudem a gente a entender uma realidade que não escapa a nenhum de nós, que às vezes a gente está para baixo. Está para baixo. A gente está mal, né? Está triste. A gente nem consegue dar razão ou entender por que esse sentimento vem. Né? Alguns podem até cair em alguma forma de depressão clínica. Né? E o apóstolo Paulo está dizendo que tem a gente que estava assim, né? Que estava num estado mais melancólico da alma. É possível, lembra? Eu mencionei aqui para vocês que alguns perderam seus bens, outros foram deserdados. Né? Gente estava sofrendo na igreja. E, gente, a gente vai lá, toma uma pancada, toma outra. Né? A graça de Deus sustenta a gente, mas isso não significa que a gente vai ficar sempre bem. Às vezes a gente toma pancada e fica mal, fica para baixo, fica chateado. Né? A Escritura sabe disso, e ela não ilude a gente sobre essa realidade. Há momento na vida da gente que a gente chora. A gente sofre perdas. Mas a gente não chora com desespero e sem esperança. Mas a gente chora. Jesus chorou diante da morte, diante de Lázaro, diante de Jerusalém. Às vezes a gente chora. Às vezes a gente está mal. O apóstolo Paulo disse que tinha algumas pessoas que estavam assim lá na igreja. Estavam desanimados. Qual que é a outra expressão que ele usa? Fracos. Fracos. Não é? Essa fraqueza aqui pode ser talvez uma enfermidade.
Eu tenho a impressão, quando eu leio o capítulo 4, que é uma fraqueza mesmo, talvez, em relação ao pecado. Por quê? No capítulo 4, lembra? No capítulo 1 a gente aprende que muita gente veio do paganismo. Gente, o mundo pagão era um mundo não é muito diferente do nosso hoje, não. A gente está bem no centro do paganismo aqui, nos Estados Unidos da América. Graças a Deus tem boas igrejas, mas aqui é um país pagão, né? Tem muita coisa muito feia aqui. Mas o Brasil também. A gente não está melhor, não. O mundo ocidental, né, tá em trevas. E os valores desse mundo, dos nossos dias, hoje a gente chama de wokeismo, né? O mundo woke, está aí, para mostrar como que é uma proposta de sociedade que existe para pessoas sem Deus. É louca essa proposta. É desvairada. Ela é desconstrucionista. Ela deforma a identidade humana. E naqueles tempos não era diferente, gente. Aquela sociedade era uma sociedade imersa em pecados grosseiros. Os cultos pagãos, eles eram marcados por muita imoralidade, inclusive imoralidade sexual. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 4, chama os irmãos à santidade. Ele vai dizer que essa é a vontade de Deus para a igreja, que sejam santos. Porque agora eles fazem parte da família de Cristo. Significa que precisam se purificar dos seus pecados, largar para trás aquelas coisas que marcavam a vida delas antes. Mas quem vem de um contexto muito fortemente pagão, sofre. Sofre com as tentações, com as lembranças, com o fantasma daqueles pecados que de alguma maneira fica ali assolando elas. E é possível que algumas dessas pessoas estavam ali se vendo em lutas de tentações, de pecados, e enfraquecidas na sua fé por conta disso. O apóstolo Paulo fala de alguns que estavam fracos. E sabe o que é isso, gente? Você fala assim, poxa, Tiago, pastor, que coisa, né? A igreja parece que era tão boa, mas tem tudo isso lá. Graças a Deus aqui não tem, né? Não tem. Mas é assim. Sabe por quê? Porque a realidade é assim, gente. Se tem uma coisa que se impõe sobre nós, é a realidade. E a realidade é que a gente está do lado de fora do Éden. O nosso lado da terra ainda produz cardos e abrolhos. O pecado ainda é uma realidade na vida da gente. A luta ainda é uma realidade na vida da gente. O sofrimento é uma realidade na vida da gente. A tristeza é uma realidade na vida da gente. É isso que fortalece a esperança. A esperança de que um dia a gente não terá todas essas coisas. Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem. E o apóstolo Paulo é muito realista. Ele sabe que essas questões, esses problemas, esses perrengues fazem parte da vida da igreja. E ele está dizendo para a igreja, gente, tem gente que está passando por essas lutas lá. Presta atenção, abre os olhos, enxerga pessoas que estão em lutas, porque elas existem. Nós somos assim, um poço de contradições. Os teólogos usam uma expressão popular para ajudar a gente a entender isso, que é mais ou menos assim, já e ainda não. É a expressão que diz assim, olha, a gente já é santificado, a gente já é salvo, a gente já está glorificado. Lá em Romanos 8, tem uma corrente de graça ali, linda, que ajuda a gente a entender isso. A gente já é muita coisa, mas ainda não. A gente ainda está do lado de cá, a gente ainda... Né? E aqui eu leio Romanos capítulo 7 como o apóstolo Paulo falando da realidade atual dele mesmo. Luta contra o pecado. Eu quero fazer muitas coisas que eu não consigo fazer, e as coisas que eu não quero fazer, eu faço. E a gente fica nessa luta e parece que a gente não vence nunca, e é duro. E isso é o já e o ainda não que a gente vê nas Escrituras. Não é um paradoxo. Você tem santos naquela igreja, mas que passam por lutas. Sabe, a vida é assim, a gente vive nessa luta renhida, dura. Tem um filósofo, ele vai dizer melhor do que eu estou dizendo, então eu vou ler para vocês. Ele fala desse paradoxo, sabe? Ele diz assim, nós seres humanos somos um mistério para nós mesmos. Somos racionais e irracionais. E olha que no nosso caso, o apóstolo Paulo, ele não está falando da humanidade, ele está falando da igreja. Que mesmo na igreja a gente tem lutas, tem perrengues, né? E apesar de nós estarmos à margem do Éden, nós temos em Cristo aquele que não apenas nos une, mas nos fortalece. Por isso o apóstolo Paulo sempre chama aquela igreja para
voltar ao Evangelho, voltar para Jesus, voltar o seu olhar para o autor e consumador da sua fé, aquele que triunfou sobre a morte, que vai triunfar com a sua igreja também. É como uma segurança de que em Jesus a gente consegue superar essa realidade que se impõe sobre nós, que é a realidade das lutas que a gente enfrenta. E o apóstolo Paulo está dizendo que numa igreja tão bonita e tão forte na sua fé, tinham pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas que estavam lidando com fracassos, as pessoas que estavam lidando com lutas, não é? Com angústias da alma. Né? E o apóstolo Paulo fala, então, da imaturidade dos insubmissos, ou da sua ignorância, ou da tristeza profunda dos abatidos, não é? Daqueles que estavam lutando contra o pecado. E lembra, ele fala para toda a igreja, gente, e esse é um ponto importante para a gente aqui, não é? Verso 14, volta lá para ele, exortamos-vos também, irmãos. Ele coloca sobre toda a igreja essa responsabilidade. A igreja é constituída de irmãos pactuados. Essa não é uma linguagem clichê do nosso evangeliquez, quando a gente fala, ô irmão, irmã. Não, isso é uma realidade profunda daquilo que Deus fez, transformando-nos em filhos e trazendo-nos para uma família. Quando eu chamo alguém de irmão, eu estou anunciando com isso que eu tenho um compromisso sério com essa pessoa. Compromisso real, compromisso de família, porque a vida na igreja é assim, sabe? E é assim que tem que ser o chão da igreja, de irmãos, em que nós aprendemos, como Jesus, a enxergar uns aos outros. Enxergar uns aos outros. Estar próximos o suficiente para entendermos as vitórias, as bênçãos, a ponto da gente celebrar, como o apóstolo Paulo faz. Ele dá graças pela igreja, capítulo 1, e também na segunda epístola, capítulo 1, ele vai dizer, eu dou graças a vocês. Dou graças a Deus. Eu oro em gratidão a Deus pela vida de vocês. Então a gente tem de estar perto o suficiente para, como o apóstolo Paulo, ser capaz de agradecer pelos dons de Deus na vida de cada um dos irmãos, mas também para a gente perceber quando as coisas não estão muito bem, né? E a gente oferecer o cuidado e o amor que nós somos chamados a oferecer. Né? É enxergar as pessoas, enxergar em quem está do lado da gente alguém que foi profundamente amado por Jesus. Por quem Jesus derramou a sua vida, entregou a sua vida na cruz, derramou o seu sangue para salvar e transformar essa pessoa. Alguém que já foi transformado nos seus afetos, no seu coração, e que Jesus ama. E então o apóstolo Paulo conclama a igreja toda a servir no cuidado das ovelhas. Ele usa aqui essa palavrinha, exorto-vos. É a mesma palavra que a gente leu no verso 11, que aparece lá como consoleis uns aos outros, aqui aparece como exorto-vos, porque às vezes ela tem essas duas conotações, essa palavra. É a palavra que é usada para descrever a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de paráclito, né? E essa palavra exorto-vos, ou consolai-vos, perdão, é a mesma palavrinha. E ela é uma palavra que tem uma conotação muito física, sabe por quê? Porque o paracaléu, quer dizer, o consolar ou exortar, é literalmente colocar-se do lado de alguém. Porque é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Colocar-se do lado de alguém. Essa conotação física, ela também parece, para mim, indicar que a gente não está acima das pessoas. A gente não está à frente das pessoas. Nem atrás delas. Está do lado. A igreja é assim. A gente se coloca do lado. Se você vai ajudar alguém, você não vai ajudar por uma posição de superioridade, com arrogância, com altivez, sabe? Num tom professoral. Você não vai ajudar assim. Você não vai ajudar também essa pessoa se você estiver muito distante dela, à frente somente. Você colocar do lado. O apóstolo Paulo usa essa expressão aqui. Né? Coloca-se do lado da pessoa, ajude. Não é? É isso que é paracletar. Deixa eu inventar um verbo aqui. Paracletar é colocar-se ao lado das pessoas. Tá? É uma exortação que o apóstolo chama para toda a congregação. Fica ao lado. É isso que ele fez quando ele mandou Timóteo
Lá no capítulo 2 ele diz isso: eu mandei Timóteo para consolar vocês, para colocar-se ao lado. E agora, então, Timóteo é um pastor, o pastor precisa fazer isso. Mas as ovelhas também, os irmãos também. Coloquem-se ao lado, não é? Coloque-se ao lado dos que sofrem, dos que passam perrengue na igreja. Tá? Então, o que o apóstolo está ensinando para a gente? Primeiro, que os irmãos sofrem. Não é? Isso é óbvio, eu destaquei a realidade do sofrimento aqui. E sabe qual que é o segundo ponto que ele quer dizer para a gente? É que eu tenho tudo a ver com isso. Já viu aquela coisa, isso não é da minha conta? Não. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, o seu irmão está sofrendo, isto é da sua conta. Isso é da sua conta. Você tem tudo a ver com isso. Cabe a você ajudar ao seu irmão que passa por dificuldades. É o nosso dever, como pai da família de Deus. É nós nos importarmos. É nós nos preocuparmos, nos envolvermos, apoiarmos, oferecermos a nossa ajuda, a nossa paciência, a nossa graça. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, tenha longanimidade para com os irmãos. Gente, sabe o que é isso? Isto é amar ao próximo. Se colocar ao lado é amar ao próximo. E aqui o apóstolo Paulo ele instrui em como que a gente pode fazer isso. Ele está dizendo que a gente precisa amar, se colocar ao lado das pessoas, e ele vai usar 3 expressõezinhas aqui para ajudar a gente a fazer isso bem feito. Como que eu vou amar o próximo que está passando perrengue, então? Entendi, pastor. Tem gente passando perrengue na igreja, não é? Eu preciso me envolver com isso, mas como que eu farei isso? Ele ajuda. O apóstolo Paulo ensina bem nesse texto que a gente leu aí. O que ele diz sobre os insubmissos? Ele usa a expressão exortai os insubmissos. Como que está na versão que a gente leu aqui, pastor, na sua Bíblia? Admoestai. Tá? Você tem exortar, tem admoestar. Né? São expressões semelhantes, que significa advertir, avisar, corrigir. Não é? É sinal de amor quando a gente percebe a tacanhice, não é? Ou a teimosia dos nossos irmãos. Às vezes tem gente que é meio teimosa, tem gente que é meio tacanha, e a gente precisa perceber isso. Né? E advertir. Essa advertência ela é necessária, fazer isso com boa disposição, com longo ânimo. E, gente, isso não é microgerenciar e fiscalizar a vida dos outros, não. Não é isso que o apóstolo Paulo está chamando a gente a fazer. De jeito nenhum. Mas, gente, a correção é sempre para o bem. Jesus ensina isso lá em Mateus capítulo 18, quando ele fala sobre a disciplina. Lá em Mateus capítulo 18, a gente aprende que se alguém pecar, vai ter com o teu irmão. E se ele te ouvir, quem está bom de Bíblia aqui? Lembra qual que é? Ganhaste. Mas ele fala assim, ganhaste do teu irmão? Não, porque não é uma competição. A gente não está disputando com ninguém, é para ganhar o irmão. Toda correção visa ganhar a pessoa, é conquistá-la de volta, é trazê-la para o bom senso, se às vezes ela estiver em teimosia, não é? Se ela estiver tacanha, se ela estiver impenitente na insistência dos seus pecados, o apóstolo Paulo, gente, adverte essa pessoa, chama a atenção dela, não faça vistas grossas, não deixa passar em branco, não fica, não vou falar, não vou me meter, não é isso não, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se a pessoa está pecando, se ela está teimando, se ela está fazendo algo que vai prejudicá-la, que prejudica a igreja, é preciso falar, é uma palavra que precisa ser dada em amor, é uma correção que precisa ser dada com mansidão, mas precisa acontecer, na vida da igreja a gente se ajuda desse jeito. Não sei se você já passou por alguma situação assim, em que você estava muito teimoso com alguma coisa e veio alguém e deu um toque para você, assim, olha, acho que não é por aí, esse caminho que você está tomando não é muito bom, essa sua forma de pensar, ela não vai te ajudar, ela inclusive vai te prejudicar dessa e dessa maneira. E a pessoa te dá aquele lampejo de sapiência, sabe? Um toque que ajuda você a pensar e falar, puxa, pode ser. Talvez eu vou ter que dar um passo para trás aqui. Quantas vezes isso aconteceu com você? Ou talvez você já tenha a oportunidade de ter feito isso para alguém. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é que precisa acontecer. Então o apóstolo Paulo ensina a gente a lidar com gente difícil na igreja. Advertindo, com longanimidade, para ganhar a pessoa. Aqueles que estão tristes, que estão abatidos, que estão para baixo, como eu mencionei, ele também usa uma expressãozinha aqui, consolar. Não é? A palavra que ele usa para consolo aqui, ela é interessante, porque é uma palavra que significa conversar. Sabe? Conversar com essa pessoa.
falar com quem está abatido. Literalmente é sentar com ela, gente. Tem um salmo muito bonito que diz assim, que coisa boa e maravilhosa é estarem unidos os irmãos. Lembra desse salmo? Só que no pensamento hebraico, essa palavra união não existe, tá? Isso é uma coisa mais do pensamento grego, que é um pouquinho mais abstrato. No hebraico, que é há muita concretude em tudo, no salmo está escrito assim, coisa boa e maravilhosa é quando a gente se senta do lado do irmão. É assim que você tem essa concretude. Sabe por quê? Porque você não senta do lado de quem você não gosta. Normalmente a gente senta do lado das pessoas que a gente quer ficar perto. A gente quer ficar perto. Né? E aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a gente sentar ao lado das pessoas para conversar com elas. Quando elas estão tristes. A gente tem que estar perto o suficiente para perceber, inclusive, a tristeza delas. Ouvi-las. Sabe quem que é o maior ouvinte da Bíblia? É Deus. Deus é o maior ouvinte da Bíblia. Parece que às vezes Deus ouve até mais do que fala nas Escrituras. Deus ouve. Deus ouve. Deus ouve as orações. As pessoas cansadas e sobrecarregadas iam para Jesus, Jesus as ouvia. Aquela mulher que sofria de uma hemorragia, a gente vê isso lá em Marcos capítulo 4, uma coisa terrível, uma doença que a assolava por muitos anos, por 12 anos aquela mulher sofria, sendo rejeitada por toda a sociedade, ela tinha uma impureza constante que não a permitia participar nem de festas, nem de casamentos, nem de banquetes, e não podia ir no pátio das mulheres, lá no templo, não podia fazer nada, sem contar as dores e ter perdido todo o seu dinheiro com médicos que a enganaram. Vocês lembram dessa história? Está lá em Marcos capítulo 5. Ela toca na orla da veste do Senhor Jesus e ela é curada. E aí sabe o que Jesus faz? Ele conversa com ela. Ele estava indo lá curar a filha de Jairo. Ele para conversar com aquela mulher. Com toda a tristeza dela, com toda a história dela, as lutas que ela enfrentou, sabe, aquela carga pesada de muitos anos de sofrimento, Jesus ouve. Jesus ouve. E ele falou, olha, vem, fica em paz, está tudo bem. Não peca mais. Você está ali ouvindo. E às vezes o que a pessoa que passa por sofrimento precisa ser ouvida. Ser ouvida. Sabe que os amigos de Jó, o melhor momento deles na Bíblia é quando eles ficaram sentados do lado de Jó, ali com pano de saco, com cinza, aquela coisa toda do Velho Testamento, que sabe que era um ritual, né, para demonstrar tristeza e tudo mais. E ficaram quietos ao lado deles, ouvindo seus lamentos. Depois eles começaram a falar, não foram muito felizes quando falaram, mas quando ouviram, eles foram. Eclesiastes ensina isso para a gente. Há tempo de falar, tempo de cessar de falar. Aqui o texto fala de um tipo de conversa que é mais ou menos assim, que a gente senta, ouve e fala, porque boas palavras também são bálsamo para a gente. Aliás, o sábio ensina isso para a gente nos provérbios, né? A boca dos justos é manancial de vida, né? E na boca dos perversos a violência, né? A língua serena é a árvore da vida. A palavra ao seu tempo quão boa é. Palavras agradáveis são favos de mel. Então, há boas palavras que nós podemos oferecer para pessoas que estão passando por dificuldades. Pessoas que estão tristes, que estão abatidas. Não é aquela coisa indiferente. Às vezes a gente não sabe o que falar, né? Aí a gente manda é complicado. Né? Já viu isso aí, não? Isso é complicado. Né? Tem que ver isso aí, né? Quer dizer, aquelas evasivas que a gente dá quando a gente simplesmente não sabe o que dizer. Né? Aqui, o que o apóstolo está dizendo é que a gente pode sentar lá da pessoa, ouvir um pouco os seus lamentos, orar com ela, sabe? E oferecer alguma palavra de consolo que vai ajudar a erguer aquela pessoa daquele monturo lá onde ela está, daquele lugar ruim onde ela se encontra. E às vezes a gente está em lugares ruins. E por fim, ele também ensina a amparar os fracos. Lembra? Eu disse que esses fracos possivelmente eram pessoas que estavam lidando com tentações. De novo, a expressão que ele usa para amparo aqui é literalmente o que a palavra no português significa, é sustento. Já viu aquela mão francesa, que nem aquela ali, ó, que segura aquela caixa de som? Ela está sustentando o peso daquela caixa de som. A conotação dessa expressão aí é mais ou menos essa, é sustentar as pessoas. Sustentar. É ser suporte para elas. Não é servir de muleta. Muleta. Apoio mesmo. Segurar. A
Um léxico vai dizer que essa palavrinha aqui é unir-se a algo ou alguém com cuidadosa atenção. Então, isso significa estar fisicamente perto também. Perto o suficiente para segurar a pessoa se ela for cair. Então, você vai notar que a maneira como o apóstolo Paulo ajuda a gente a lidar com pessoas difíceis na igreja é estando perto o suficiente, oferecendo boas palavras de consolo, dando advertências em relação ao pecado. Não é o que Jesus fazia. Quando ele chamava para junto de si, não quem estava bem, mas quem estava mal, os cansados e sobrecarregados. Quando a gente vai lá para o Velho Testamento e vê o pastoreio de Deus para com todo o seu povo, lá em Ezequiel capítulo 34, versos 15 e 16, olha só o que o texto diz. É Deus falando. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Agora presta atenção em como ele descreve as ovelhas. A perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada eu ligarei, e a enferma eu fortalecerei. Então ele fala de ovelhas que estão assim nessa condição. Algumas ovelhas do aprisco de Jesus estão enfermas, estão machucadas, estão desamparadas. E aqui a gente é chamado a lidar com pessoas nessa condição, com esse mesmo cuidado. E, para concluir, gente, ele vai dizer que a gente tem que fazer isso com longanimidade. Sabe por quê? Porque quem está passando por coisa assim, não raramente é ingrato. Tá bom? É isso. Quem está passando por coisa assim, nem sempre percebe a ajuda que está recebendo. Até depois dela. Nem sempre percebe. É por isso que você tem que ser longânimo, ter paciência, sabe? Ajudar essa pessoa de forma muito altruísta, entendendo que em alguns momentos ela não vai se dar conta. Talvez ela vai parecer até indiferente. Sabe por quê? Porque às vezes o sofrimento, a dor, a luta, ela é muito dura. A pessoa não se dá conta nem que ela está sendo ajudada. Jesus fez isso com os discípulos dele. Alguns discípulos dele fizeram coisas horrorosas. Jesus não ficou julgando ali o apóstolo Pedro, por exemplo, em alguns momentos ali, quando ele nega Jesus, ele cuidou dele. Ele falou assim, olha, cuida das minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? É assim que Jesus cuida, né, dos seus, e é assim que ele chama a gente a cuidar também da igreja, sabe? Não ficar esperando nada em troca. Lembra de Moisés no Egito, o quantas vezes ele intercedeu pelo povo, mesmo quando o povo não queria a intercessão dele. Quantas vezes ele se colocou entre Deus e o povo, implorando que Deus não julgasse aquele povo com dureza, que fosse misericordioso, porque o povo estava tacanho, o povo estava ali pecando, o povo estava fazendo coisas horrorosas. Gente, é isso. Longanimidade é essa paciência amorosa que não espera nada em troca, mas que ajuda quem realmente precisa. E eu vou te dar uma outra razão para você ser longânimo. É porque talvez você esteja algum dia desse outro lado. Essa condição que às vezes se abate sobre alguns membros da nossa comunidade pode se abater sobre você também. Você não está livre disso não, meu filho. Está não. Pode ser que em algum momento seja você que precise desse tipo de cuidado. Olha, tem um poeminha do Mário Quintana, que é outro poeta gaúcho, bem curtinho, que diz assim: há dois tipos de chatos. Os chatos propriamente ditos e os nossos amigos, que são os nossos chatos prediletos. Eu tive a pachorra de ir lá e mudar um pouquinho o poema de Quintana para dizer que tem três tipos de chatos. Os chatos propriamente ditos, os nossos amigos, que são os nossos chatos prediletos, e nós mesmos, que somos às vezes os piores dos chatos. O apóstolo Paulo não tem a ilusão de que em algum momento a gente mesmo vai talvez se ver exatamente nessa condição que ele descreve aqui. E o mesmo tipo de amor e cuidado que ele chama os maduros da igreja a terem para com os que estão fracos, eventualmente será o amor e cuidado que vai chegar na gente, quando a gente talvez passar por uma situação assim. E com isso, sabe o que a gente tem? A gente tem a garantia de que numa comunidade de fé, uma igreja que é edificada em torno de Cristo, as coisas de Cristo são sempre disponíveis para nós mesmos e para os nossos irmãos. Nós temos isto.
Gente, a gente ainda está do lado de fora do Éden. A gente ainda está do lado de cá da eternidade. A gente ainda aguarda a redenção final. Somos sujeitos a erros, a contradições, a pecados. Os nossos irmãos enfrentam lutas, mas nós também. E pode ser que às vezes a gente seja o chato da história. Por isso que o apóstolo Paulo chama essa igreja, firmada em Jesus Cristo. Ele começa a epístola dizendo isso. Essa é a igreja de Deus em Cristo Jesus. Versículo 1 de Tessalonicenses 1:1. Que essa igreja firmada em Jesus Cristo seja longânima, amorosa, cuidadosa, uns para com os outros, porque estão pactuadas em amor. É assim que uma igreja tem que ser. É assim que a Tampa Bible Presbyterian Church tem de ser. E que coisa boa ouvir o testemunho de que é assim que os irmãos são. Que Jesus preserve isso em vocês. Que esta graça que o apóstolo Paulo chama a ser derramada na igreja lá em Tessalônica seja a graça visível, que torne essa igreja notória, conhecida em Orlando até Tallahassee, até Miami, quem sabe até fora do estado, no Brasil, em São José dos Campos. A gente ouça da Tampa Presbyterian Church como uma igreja que tem uma fé operosa, um amor abnegado, uma esperança firme para a glória de Jesus. Deus abençoe vocês, irmãos. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês.